Gravando. Beleza. Nossa, eu tô muito feliz com isso. Eu lembro na época que eu era youtuber, eu tinha um canal na internet. Quando eu tinha 12 anos. Isso tem bastante tempo já. Foi assim que eu comecei gravando. Mentira! Foi assim que eu comecei gravando pra internet. E aí pra mim gravar a tela do computador, eu tinha que fazer mal gambiarra, assim, um monte de programa pra. Ele ficava muito grande, muito pesado, tinha que usar um outro programa para comprimir o vídeo. Tá uma coisa. Agora tá super. Fato. Mas eu acho que para postar, eu acho que é melhor esses programas mesmo, ainda que o vídeo fique um pouco mais pesado, porque eu acho que o áudio é característico que fique um pouquinho assim atrasado. É normal, né? Tá ponto na internet por causa da gravação. Eu falei alguma besteira? A Aninha sumiu? Não, ela tinha desligado. Tô brincando. Ah, é. Não, meu irmão tava no carro. Ai, gente, é complicado. Eu queria. Hã? Travou tudo ainda. Fala pros crentes, não Ah, quer entrar de novo. Ah, tá. É verdade. A gente é tudo crente aqui. Ela é tão que foi arrebatada. ela falou Já, que isso. já foi, já. É, Gente, eu tinha que morar dentro de uma biblioteca, meu Deus. Tem tanto livro que eu quero ler, mas não tenho dinheiro para comprar. Aí eu fico. É difícil, né? É tão bom, tão bom. lendo algum agora? Tô um que eu postei até no status hoje. Esse livro eu tô lendo um tempão já, cara. Não consigo terminar ele. É sobre interpretação bíblica. Ah, É sei. aquele que entende do que lê, né? E aí, só que eu não consigo terminar, não é porque eu não tô lendo, é porque toda hora eu tenho que voltar a ele, porque tem umas partes meio complexas, assim, sabe? Aí eu li um capítulo, aí eu tenho que voltar a ler de novo. Aí eu começo a ler um outro livro, aí volto e ler o mesmo capítulo de novo pra lembrar. Aí achei que Entendi. tinha sido arrebatada. Ainda não. Vocês ouviram o que eu falei? Aí você falou que não quer pregar pra gente feia. Não foi isso que eu falei. Eu falei que eu não queria falar pros crentes. É chato mesmo. Se vocês quiserem esperar mais um pouquinho, mas assim, deu 10 minutos já mais, né? 11 agora. Com qualidade. Sim, A gente pode, sei lá. podemos começar. É... Sou eu que começo. Não, o Isaac ele vai fazer um novo. Ah, então tá bom. Mas vamos ver então, antes de começar. Davi, Vou orar aqui e aí, Isaac. Oi? a Yas pediu pra orar por ela, que ela não tava muito bem. Não sei se vocês viram Sim, lá no sim. grupo. Sim, eu vi lá. A gente vai orar aqui agora, tá bom? Fechou. Deus vai. Alguém mais tem alguma oração, algum pedido? Já que a gente está aqui mais entre nós, pode Eu, falar, mano. eu tenho um pedido pra minha saúde, cara, porque eu falei, com o Davi eu já falei, mas o pessoal não tá sabendo. Eu tive um problema na coluna essa semana e eu tô até afastado do trabalho 10 dias e eu não tô conseguindo trabalhar, basicamente, assim. E eu não sei se eu vou ter que ser afastado do trabalho de vez ou se eu vou pedir demissão. Eu tô nesse. Eu sei que não dá para continuar, só que eu tô esperando o resultado dos exames, entendeu? Então, tipo, meu trabalho, infelizmente, até então é braçal, né, lá
lá no prédio e eu preciso estar com a saúde boa, né? Então, no momento não dá. E aí o problema é que a gente está no meio de uma pandemia e tá difícil de arrumar outro emprego, né? Então eu tô entre a cruz e a espada, assim, né? Então, oração pela minha saúde para que eu consiga resolver essa situação, né? Eu não tô, tipo, mal, abalado, triste, eu tô confiante em Deus, mas é uma situação que eu gostaria que orasse. Sim. Amém. Mais alguém? Biana. De boa. Beleza. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Jesus, por este momento que nós estamos tendo aqui. Senhor, nós queremos te agradecer de coração aberto, Pai, e realmente com coração alegre, com um sorriso no rosto, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é. E por quem nós podemos desfrutar, Pai, em conjunto também, nessas cestas, Pai. Senhor, não importa, Jesus, se nós temos 5 ou 5.000, não importa, Jesus, se nós estamos aqui em menos número hoje, Pai, mas a Tua palavra diz que em 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Pai, ali o Senhor estaria. E eu tenho certeza, Pai, que se tivesse 10.000 ou 20.000 em Teu nome, também o Senhor estaria, porque a diferença não está na quantidade de pessoas, mas na Tua presença. Então, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te glorificar, Pai, porque o Senhor está entre nós. Tudo aquilo que vai ser ministrado, Pai, eu tenho certeza, Jesus, que é para nos edificar e é para nos fazer crescer. Senhor, porque o resultado ele não está numa fama, mas ele está, né, no quanto nós estamos nos tornando mais parecido contigo. E é justamente nesse propósito, Pai, que o Emaús existe, que nós estamos aqui, Pai, hoje, para de alguma forma conseguir nos dar mais um passo para estarmos mais perto de Ti, do Teu caráter, Jesus. Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, pela vida de Yasmin. Senhor, ela não detalhou aquilo que ela está passando, Pai, mas claramente é uma situação difícil, é uma situação triste que está afetando ela, Pai. Em nome de Jesus, se é uma saúde de maneira mental, se é um psicológico, eu oro, Pai, para que toda tristeza vá embora, tudo aquilo que esteja afetando negativamente a vida dela possa ser realmente, ela possa ser liberta dessas coisas, Pai. Talvez mentiras ou coisas que estão afetando o coração dela, Pai. Que no nome de Jesus isso possa ser quebrado, Pai. Para que ela possa ser livre para enxergar o Senhor, Pai, que és um Deus bom, que és um Deus que cuida de nós e está sempre conosco. Então, que ela possa realmente ter essa visão aberta, essa perspectiva, essa troca de olhar, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te pedir também pela vida do Isaac. Pai, nós aqui estamos hoje e ele abriu essa situação para nós. Então, que nós possamos em uma só voz orar por ele, Jesus, em questão da saúde, que no nome de Jesus, Pai, não dê nada grave a respeito da sua coluna. Em nome de Jesus, que tudo possa ser completamente limpo, restaurado, Pai, melhor do que estava antes. Em nome de Jesus, Pai, que ele possa receber realmente, Pai, cura em todos os ossos, músculos, tendões, ligamentos, cartilagens, em nome de Jesus, todas as coisas sejam restauradas agora em nome de Jesus, Pai, e que também ele possa ter essa direção certeira no coração dele e principalmente dessa nova fase, nova etapa que o Senhor está chamando para viver. Senhor, seja em um novo trabalho, em um novo período, Pai, eu talvez seja de maneira mais resguardada e que ele, para que o Senhor molde ele em confiar ainda mais, em depender ainda mais. Senhor, seja como for o que tu quiseres fazer, Pai, que no nome de Jesus, ele não só entenda e sinta no coração, mas que ele viva isso de acordo com a tua vontade. Essa é a nossa oração, nosso desejo e a nossa gratidão a ti, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Isaac, se já Amém. quiser, entra aí no louvor, mano. Amém, mano. Valeu. Jesus maravilhoso és, inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo em teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu Jesus maravilhoso és, inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és para mim. Sim, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia,
misericórdia, graça e luz, com graça, meu Deus, cantarei com graça, meu Deus, todos são de ver, com graça, meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor, eu cantarei com graça ao meu Deus. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Nosso Deus é grande, amém? Amém. Amém. Nossa, eu amo esses louvores. Muito lindo. Que Deus abençoe, Isaac. Amém. Amém. Tudo bem, pessoal. Nossa, que gamer. Chegou a Adricinha. Tem luz no meu microfone. Boa noite, querida. Boa noite, gente. Desculpa a demora. Eu tava numa reunião aí com os amigos pra gente formar um Instagram da engenharia. Super legal. Eita, muitos Instagrams aí. Eu ainda não vi o seu vídeo, mas eu vi que você postou um vídeo falando sobre o seu estágio. Muito legal. Tá muito bom, hein? Eu vi. Eu vou Entendi. assistir. Fiz um tour, viu, Andressa? Eu não sabia que também tu era um youtuber. Eu arrisco, aí eu desisto, daí eu volto. Eu fico meio assim, mas eu sinto que Deus me incomoda bastante para compartilhar as coisas, mas eu fico pensando, ai Deus, olha só, né? Eu fico pensando, ai, se eu for famosa, eu vou perder minha privacidade. Aí eu. Isso é Modesta. muito modesto, né, amigo? Nossa, até parece. Mas eu tenho medo, gente, desde pequenininho eu tenho esse negócio com a privacidade. Eu lembro que minha mãe uma vez falou, vai fazer um teste para Tiquitita, essas coisas. Aí eu ficava, ai, mas se eu for famosa, eu não vou poder fazer nada, não vou para lugar nenhum e nada disso. Aí eu nunca quis. Né? Prioridades. Então, gente, eu falei que não queria falar pra crente, porque o estudinho de hoje é a parte prática de tudo que a gente falou o mês inteiro. Que é o quê? Um incentivo para a leitura bíblica. Mas aqui o pessoal aqui, né? Tá bem aí, né? A gente supõe. Mas eu creio. Não tô bem, não. Pode falar para mim. Creio de Eu verdade. tenho um tapa na cara. Porque eu tô. Tá feia a situação. Eu falo, eu guardo a palavra no meu coração, Deus. Não precisa. Olha.
Poxa, um spoiler aí, hein? Enfim, eu coloquei o título, né? Era um provérbio, aí a Andressa já sacou lá, né? Que era o provérbio 19:27. Ele, assim, tipo, de longe, um dos meus favoritos, assim. Foi um provérbio que eu li, a primeira vez que eu li, eu já falei, nossa, pra mim, hein? Porque foi muito assim. Ainda fala um filho ali na frente, botei um filho no lugar, aí eu falei, é pra mim. Então diz nada, filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Essa é a versão na NTLH. Eu, particularmente, gosto muito dessa. Mas há outras também que mudam uma palavrinha ou outra que também são muito boas, tipo a NVT, se não me falha a memória. Ela é muito boa também. Mas enfim, quando vocês me colocam assim pro fim do mês, eu sempre gosto de fazer, para a última sexta, né, um recapitulando, só para que a gente veja realmente. Eu acho que aqui, conosco, assim, pessoal mais próximo, é bom até para que a gente possa fazer um link, né, e se avaliar um pouquinho, ver se está tudo conectado e tal. E eu tava vendo que, ó, foi muito bom, foi um ótimo mês. Então, lá no primeiro, o Davi trouxe uma pergunta, né? A Bíblia foi escrita por homens ou por Deus? E aí a gente chegou às conclusões, né? Conversamos que foi escrita por homens inspirados por Deus. E também trouxe alguns aspectos técnicos, né? Então, sobre serem 66 livros, dividido entre Antigo e Novo Testamento, colocando como marco ali dessa divisão o nascimento de Jesus, contar sobre toda a trajetória de vida de Jesus, não toda, mas, enfim, parte do seu ministério, o sacrifício na cruz, a ressurreição, aleluia. Depois também o nascimento da igreja e, enfim, muitas cartas de Paulo e depois terminando com o Apocalipse, né? Uma previsão ali sobre os fins dos tempos. Aí falou também ainda nos aspectos técnicos sobre os livros canônicos e deuterocanônicos. Explicou porque também, né, a partir disso, há uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. E explicou também por que nós, como protestantes, rejeitamos a esses livros, né, por não, embora terem um valor histórico, não terem um valor de inspiração de Deus. Aí depois, ali, na segunda sexta-feira, o Davi, mas com créditos para o Isaac, trouxe o Quem Te Contou Sobre Deus. A gente falou isso, viu? E aí falamos que todos falam sobre Deus, né? O mundo inteiro tem uma opinião sobre Deus, falam uma força, não existe, são muitos, é um só, enfim. Todo mundo fala muitas coisas, mas a Bíblia, que é a revelação de Deus para nós, até sobre a própria natureza dele, é a nossa fonte de autoridade. E falou também sobre o valor do conhecimento. Citou, inclusive, aquele versículo de Oséias que diz: o povo não perece, né? No caso, Deus diz: meu povo não perece por falta de. Meu povo perece, aliás, por falta de conhecimento. Não foi por falta de amor, não foi por falta de fé, mas foi por falta de conhecimento. Última sexta-feira, Andressinha, também com uma pergunta que a galera tá questionando: o que os outros podem ler ao ver você? Né? Então, falou que, basicamente, tudo aqui é um geralzão, hein? Deus é conhecido pelos outros através de nós, né? Através das nossas ações, das nossas falas também, mas nós o conhecemos através da palavra, de forma íntima, mas respeitosa. E teve ali, mostrou também na história de José, né, que ele foi um exemplo dessa pessoa que sempre que as pessoas viam que ele era diferente, que ele tinha Deus ali com ele, mesmo antes que ele precisasse falar sobre isso, as pessoas não estavam. E falou também, né, que o quanto é importante que a gente realmente tenha esse relacionamento com a palavra de Deus, para que a gente, quando formos questionados, a gente saiba dar testemunho sobre a nossa fé, né, saiba explicar no que nós cremos, né. E aí vem as perguntinhas de hoje, que foram aquelas que eu coloquei lá no grupo, né, e na prática.
E quanto a ler? Só o domingo basta? Só a sexta-feira aqui com a gente basta? Tá ok? Eu lembrei do chamado de Samuel, né? Tá lá em 1 Samuel 3, de 1 a 11. A gente não vai ler, tá? Depois vocês podem ler em casa, porque é como tarefa. Um resumão, assim, do coisa. E algumas... Tem uma mosca. Depois vocês leem em casa. Enfim, algumas coisas que a Bíblia pontua sobre o que estava ali acontecendo em volta, né? Então, uma das coisas que fala é que naqueles dias poucas mensagens vinham de Deus. Então, claro que eles... capítulo 6. 1 Samuel, capítulo 3, de 1 a 11. Então, coloca ali que poucas mensagens vinham de Deus. Então, claro que eles ouviam muito falar sobre Deus, especialmente sobre as coisas que Deus tinha feito. Então, sobre as pragas do Egito. Oi, Aninha. Começamos agora. Sobre as pragas do Egito, sobre... também sobre todo o cuidado de Deus com o povo de Israel enquanto passou os 40 anos, então a forma como Deus os alimentava, como manteve as roupas, sobre os milagres que fez, Moisés, abrindo o mar, tudo mais. Então eles sabiam as lutas também, né, que tiveram quando os israelitas chegaram à terra de Canaã, e Deus sempre dando a vitória a eles. Então eles conheciam esse passado até então, né, muito glorioso de Deus. Mas a palavra diz que naqueles dias poucas mensagens vinham de Deus. Então eles não estavam acostumados ali com uma coisa mais presente. E outra coisa que coloca também é que Samuel era só um menino. A Bíblia não diz isso, mas, né, nas minhas reflexões, isso é meu, pode ser que não esteja errado, pode ser que esteja errado, aliás. É que eu creio que ele não sabia ler ainda. E talvez por isso ele não tivesse tanto contato, porque ele morava com sacerdotes, né? Ele foi entregue ali pela mãe. Mas eu creio que, enfim, só uma coisa assim que eu pensei, mas pode não, mas a Bíblia não diz nada específico sobre isso. E aí no versículo 7, que é o único que a gente vai realmente ler, diz que Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Então, esse versículo chama muita atenção porque, tipo, ele vivia com os sacerdotes. Como você poderia falar assim, tipo, como ele não conhece o Senhor? Se ele vive com os sacerdotes, o papo ali deve ser sempre sobre Deus. As pessoas de Israel falavam muito sobre Deus. E como ele não conhecia o Senhor. Mas aí depois, o pós-vírgula, né, o pois, que é bem importante. Pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Então, acontece ali aquele episódio, né? Samuel, estava lá dormindo, escutou uma voz, foi até o quarto de Eli ali, não sei se era quarto que falava, mas enfim, trazendo um pouquinho para o dia de hoje, foi até o quarto de Eli, que era o sacerdote. Fala, Senhor, menino, não te chamei não, volta pro seu quarto. E voltou pro quarto. Aí de novo, Deus, Samuel. E aí ele vai novamente, fala, Senhor, ele, não te chamei, vai pro seu quarto, já começando a ficar bravo. Aí Samuel. E aí depois ele vai novamente, e aí ele entende. Então, quem entendeu? Ele compreendeu que era a voz de Deus falando com Samuel. Não era nem com ele, mas ele compreendeu. Por quê? Porque ele tinha intimidade. Ele era um sacerdote. Ele conhecia Deus. Então, ele só realmente ensinou. Vai para o seu quarto, fala, pois o teu servo está escutando. Só falou para ele dar essa resposta quando fosse chamado novamente. E aí Samuel volta pro quarto, e Deus fala, e ele responde, fala, Senhor, pois o teu escutando. E aí Deus começa a falar com ele, vou fazer isso com o povo de Israel, isso. E ali a história começa a se desenrolar. Então, respondendo aquelas perguntas, né, só o domingo basta e tudo mais, não basta. Eu acho que essa história mostra um pouquinho disso, né, que Eli, como um líder, né, um pastor ali, tipo, na figura que a gente pode trazer para o dia de hoje, sendo líder, um pastor, eles podem até nos ensinar ao que responder, mas não o que Deus falar. E sem contar que, eu não sei se vocês viram aquele vídeo que o Alberto enviou no grupo, do menino falando espanhol. Muito, muito legal, gente. Muito top.
E aí uma das coisas que ele fala, né, é sobre esse cavalheirismo de Deus. Porque Deus chama Samuel e fala, Samuel, Samuel, e espera ele responder. Deus poderia ter falado, Samuel, Samuel, vou fazer isso, sem ele nem ter falado um oi. Mas só quando Samuel diz, fala, Senhor, pois o teu servo está escutando, aí Deus começa a falar com ele. Então é algo meio assim, né, conosco também. Então, essas outras pessoas, né, lembrando até um pouco do que a Andressa falou na semana passada, as outras pessoas, né, e a gente também, Deus certifica de que será ouvido, com certeza. Poderia falar muitas coisas ali e o Samuel continuar dormindo. Então ele esperou, ele recebeu uma resposta de volta. Então, até lembrando um pouco do que a Andressa falou na semana passada, né, Deus é conhecido pelos outros através das nossas ações, mas não inteiramente, né? O nosso modo de conhecer a Deus também é através da palavra, de uma forma íntima e respeitosa, como foi colocado ali. E aí, pensando nisso, eu, né, trouxe para a gente estudar um pouquinho o Salmo 119, que a Andressa já citou um versículo lá no comecinho, que inclusive está aqui. A título de curiosidade, ele é o maior salmo do livro dos Salmos, ele tem... Boa noite, carazinho. Ele tem 176 versículos, mas obviamente nós não vamos estudar todos eles hoje, porque só a gente vai daqui bem tarde. Então, eu separei alguns. O quê? Faz uma vigília, estuda. Mais que uma vigília. Acho justo fazer uma vigília, hein? Mais que uma vigília, meu Deus do céu. Mas enfim, não vamos estudar os 176. Mas pensando nisso, né, nesse tema que a gente está falando, ele é um salmo que fala que tudo que ele demonstra é como esse salmista, que infelizmente não nos foi revelado quem foi que escreveu, como ele ama a palavra de Deus, como ele ama muito, muito, muito mesmo a palavra de Deus e os ensinamentos. E esse amor é demonstrado nos 176 versículos ali, muitos sempre demonstrando o quanto ele ama. Pertinho deles são menores. Não sabia disso, Debs. Muito bom. Olha só, mais a título de curiosidade. Então, ele demonstra o amor através do que ele faz, né? Então, eu faço o que eu faço porque eu amo a palavra. Do que ele também não faz, então eu não faço isso porque eu amo a palavra. Do que ele pede, Senhor, eu peço isso porque eu amo a tua palavra. Do que ele ama também, Senhor, então eu amo essas coisas, isso, porque eu amo a tua palavra em primeiro lugar. E também sobre o que ele valoriza porque ele ama a palavra. E especialmente nessa questão do valorizar, é legal voltar lá na sexta-feira, que o Davi falou, mas os créditos são do Isaac, sobre essa questão da cosmovisão, né? De que nós vemos o mundo, então a gente é constantemente influenciado, e aí o que a gente valoriza demonstra onde está o nosso coração. E ali, quando ele fala, né, sobre as coisas que ele valoriza, ele também demonstra onde está o coração dele. Então, indo aos finalmente para os versículos. Então, o salmista, ele busca a intimidade com Deus através da palavra. Debs, você que gosta sempre de anotar, eu vou falando, são todos no 119, eu vou falando o número do versículo, mas eu também depois vou mandar o PDF certinho, com tudo isso elencado, tá bom? Ele diz lá no 15, estudo a tua lei e examino os teus ensinamentos. Aí no 32, eu me apresso em obedecer seus ensinamentos, porque assim tu me darás mais entendimento. E depois no 62 ele diz, a tua lei vale muito mais para mim do que qualquer riqueza no mundo. Então eu não sei se vocês conseguem ver uma relação, coincidentemente, né, eles são 15, depois 32, depois 72, então tá ali no crescente. E eu meio que consegui enxergar aqui uma relação de progressão mesmo. Então, primeiro ele diz, estuda a tua lei e examina os seus ensinamentos. Se a gente, como dissemos aqui durante essas 3 sexta-feiras, realmente considera
a palavra de Deus como fonte de autoridade das nossas vidas, a gente precisa estudá-la e examiná-la de maneira profunda, para que a gente realmente possa se adequar a isso, a essas vontades, porque se é uma autoridade, a gente obedece. Como servos, obedecemos. Então, para a gente obedecer, a gente precisa entender o que ela pede. E aí tem essa questão de estudar e examinar as leis. E aí isso não fica só no plano teórico ali, no estudo, mas ele vai para o plano prático também. Eu me apresso em obedecer aos seus ensinamentos, porque assim tu me darás mais entendimento. Então, à medida que eu vou estudando, que eu vou entendendo, eu vou praticando. E é engraçado ver que ele diz, eu me apresso, né? Então é algo que ele faz com pressa. Eu aprendi, eu vou colocar em prática. Eu não vou ficar esperando aparecer oportunidades e tudo mais, ou uma grande chance, ou na frente de pessoas, né? Mas é aqui e no agora. E aí depois, percebendo isso, né? E à medida que Deus vai dando entendimento, a gente começa a perceber o quanto a palavra dele é valiosa, o quanto ela realmente tem significância, né? Então, ele diz ali, a tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza no mundo. Esse é um super versículo, a gente vai voltar nele daqui a pouco. Depois, também um pouquinho lá do 32, a gente já percebe que não é algo também, como eu posso dizer, feito sozinho, né? Muito pelo contrário, é muito mais graça de Deus do que a gente mesmo busca. Então, a gente já percebe um direcionamento de Deus, mas tem outros versículos que ele enfatiza esse direcionamento que Deus o dá. E também pede mais, né? Então, lá no 16, ele diz: abre meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. E aí, esse versículo é muito impactante, né? Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. E uma das características, que eu estou falando só para cristãos, então eu posso falar mesmo, uma das características mais, acho que evidentes da palavra de Deus é essa questão do quanto ela é confrontativa. Se a gente está lendo a Bíblia e não está sendo confrontado com nada, é melhor ler mais profundamente, tem que achar uma coisa ali. E aí, e voltando nessa questão das riquezas, né, o quanto a palavra de Deus é confrontativa, ele ali fala, aqui, no 72, né, a tua lei vale muito mais para mim do que a toda a riqueza no mundo. É muito fácil falar isso. Falar, né, essa frase. Mas pôr em prática é algo mais difícil. E aí, pensa numa situação assim, você pensa num valor aí na sua cabeça que é muito, muito, muito grande, assim, né? Não vou nem falar aqui porque vai que o meu valor é baixo comparado ao de vocês, enfim. Mas pensa num valor aí X muito grande. Aí, que seja assim, toda a riqueza do mundo mesmo. Pensou? Aí, suponha que vem alguém e fale assim, olha, eu vou te dar esse valor que tá aí na sua cabeça se você mentir no tribunal. Se você, sei lá, dá um falso testemunho. Aí são momentos em que, claro que isso é um exemplo super extremo, né? Pode acontecer, mas é um exemplo super extremo. Só que aí vai ser um confronto mesmo. Realmente a palavra de Deus vale mais? Realmente, quando diz que a gente não deve dar tal falso testemunho, que a gente não pode mentir, vale mais? Então são nesses momentos, né? Então, à medida que a gente vai lendo, que a gente vai se relacionando, Deus vai nos abrindo os olhos mesmo, para que a gente enxergue essas verdades. E talvez não com um exemplo tão extremo quanto eu dei agora, mas com certeza aparecem coisas na vida de vocês que demonstrem a isso. E num outro versículo também, falando sobre esse direcionamento de Deus, que ele diz: ajuda-me a compreender as tuas leis, e eu meditarei nos teus maravilhosos ensinamentos. Perdão. Aí tá lá no 27. Isso. Exatamente. Exatamente. Ficamos aqui. Aí, ajude-me a compreender as suas leis e eu meditarei nos teus maravilhosos ensinamentos. Então é isso, né? Deus vai dando essa capacidade da gente entender, de ver o quanto aquilo é aplicável nas nossas vidas. A Bíblia é um livro muito múltiplo, né? A gente tem ali narrativas, tem livros mais poéticos, tem as cartas, enfim. E cada livro, às vezes, assim, a gente precisa ler constantemente, porque
às vezes, a mesma passagem vai dizer coisas diferentes em determinadas épocas da nossa vida, ou diferentes passagens dirão coisas que acrescerão na nossa vida, né? E outra coisa também, né, à medida que a gente medita, à medida que a gente vai compreendendo, uma das coisas assim, mais incríveis de todas que Deus graciosamente faz é moldar o caráter de Cristo em nós. E nós somos miseráveis pecadores. Mas à medida que a gente vai se relacionando com Deus, coisas vão sendo modificadas. Isso é muito lindo de ver. Eu tenho certeza que vocês, hoje, né, conseguem olhar para trás e falar assim, tipo, eu era isso e hoje eu sou isso, graças a Deus. Graças de verdade, porque não é só graças a Deus que todo mundo fala assim, por nada, né, mas graças a Deus mesmo. E aí, lá no 60 diz, né, sobre esse caráter de Cristo. Com toda a pressa e sem demora, procure obedecer aos teus ensinamentos. E esse versículo também é muito legal, porque ele diz, com toda a pressa, então, suponhamos que você seja colocado numa situação de escolha, seguir ao que a palavra de Deus diz ou não, e aí com toda a pressa você diz sim. E aí sem demora, aceitando todas as consequências que isso traz. Ainda que isso te deixe, sei lá, faça com que você seja zoado, enfim. Não sei, pense em coisas aí que podem acontecer na vida de vocês. Mas aceitando as consequências de dizer sim para Deus e não para outras coisas, né? Esse é o 60 deles. Então, com toda pressa e sem demora, procura obedecer aos teus ensinamentos. E aí depois ele diz ali sobre a verdade, que a gente já falou um pouquinho. Ajude-me a falar sempre a verdade, pois a minha esperança está nos teus julgamentos. Esse é no 43. E aí, caros jovens cristãos, que precisam dizer não para muita coisa. E às vezes falam tipo, ai Deus, por quê? Ou escutar algumas coisas assim, tipo, nossa, cara, por que você tá fazendo isso? Isso é ridículo, isso não faz sentido. Enfim, cada qual com as suas perseguições, né? Mas é ter esse caráter de Cristo, né? Pedir para que Deus realmente ajude-nos a falar sempre a verdade e independente das consequências e entendendo que o julgamento correto está com o justo juiz, que é o próprio Deus. E aí depois, o que a Andressinha gostou ali, mas não é com esse sentido que a gente quer usar, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, é sobre, é sobre isso. Sobre a gente realmente ir meditando. E aqui eu coloco para além disso, né? Não só a leitura, mas a memorização de versículos, gente. Maravilhoso. Precisa disso. Quantas situações da minha vida eu já fui salva de cometer erros, porque veio, tipo, um Colossenses 1:13. Então, 11:13, perdão. Mas, então, a memorização de versículos, todas essas coisas importam. Também. E essa daqui era mais para os não crentes, mas pode ser para os crentes também, de vez em quando. Às vezes a gente olha assim para a Bíblia e fala, meu Deus, é um livro tão grande. São tantas coisas para ler. Quando eu começo a ler, quando eu chego no final, eu já esqueci que estava no começo. Tipo, Deus, me ajuda com isso. Ou então, não sei por onde começar. Ou já li tudo, né? Às vezes tem isso também. Boa. A Bíblia foi escrita para a memorização, pois nem todos tinham as pessoas escritas. Ah, sim. Faz sentido, né? Ela é bem objetiva. Em tudo. Às vezes eu sinto falta de uns detalhes, mas isso aí a gente pergunta para Deus quando chegar no céu. Então, sobre... Só que a gente, nossa, novamente, né? Pela graça de Deus, hoje a gente tem tantos mecanismos. No celular tem Bíblia em 1 milhão de versões. Tem lá o curso que o Isaac mandou para aprender a interpretar a Bíblia. Tem curso, não sabe o significado de um versículo, dá para pesquisar na internet. Tem pastores muito qualificados falando sobre isso, né? Tem planos de leitura também que são maravilhosos sobre temas específicos ou planos anuais, enfim. Então,
a palavra de Deus, ela é, e pra gente aqui, século XXI, dia 25, 26 de março de 2021, se tornou. Tem aplicativo do grego grátis. Tem muitas coisas, tem muitas ferramentas. Então, pra gente aqui, ela se tornou ainda. Brasileiros também, né? Vamos colocar isso, porque não é para o mundo inteiro. Mas ela se tornou ainda mais acessível. E aí, lá no 130, diz assim: a explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Então, a gente não precisa ser nenhum mestre da lei para realmente procurar, para buscar o conhecimento, né? Não é como antigamente que as pessoas precisavam se reportar a uma pessoa ou perguntar para ela, enfim. E aí, às vezes, correr até o risco de já vir com uma interpretação pronta ali. Não, a gente pode perguntar para o próprio escritor. Como a Débora bem disse uma vez, aí, que a Bíblia é o único livro que a gente lê com o escritor do lado. Então, e ela traz explicações pessoas simples. E já estou caminhando para o final. Também traz confiança, né? A gente passa a confiar mais em Deus à medida que a gente vai se relacionando com a palavra. Então ele diz lá no 96: tenho visto que todas as coisas têm seu limite, mas o teu mandamento se aplica a tudo. E quando é a tudo mesmo. Então, hoje a gente tem passado por uns momentos muito difíceis, assim, né? Cenário mundial, pandemia, enfim, mortes e tudo mais. E isso tem levado muitas pessoas ao desespero. Às vezes até dentro da igreja também, não tô tirando esse mérito. Mas, em geral, as pessoas, né, a palavra de Deus, elas nos traz muita tranquilidade. Lá em Filipenses mesmo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus realmente nos dá confiança de que, tipo, embora as circunstâncias pareçam as mais caóticas e loucas possíveis, né? E eu digo isso, tipo, num cenário mundial e num cenário também pessoal, às vezes a sua vida pode parecer tudo isso. Deus continua com você. Ele tá ali e a palavra dele nos dá a prova disso também. E por fim, quando mesmo com tudo isso, né, a gente ainda não conseguir achar motivos para continuar acreditando ou, enfim, se sentir motivado, é importante lembrar também que a palavra de Deus nos leva a louvá-lo e adorá-lo cada vez mais. Lá no 7, diz assim: com um coração sincero eu te louvarei, à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Eu falei lá na frente, a palavra de Deus tem essa característica de ser muito confrontativa, né? Confrontativa. Perdão. E à medida que a gente vai lendo, muito de nós também é explícito, assim, né? E aí, ainda que a gente olhe e fale assim, ainda tem tanta coisa que eu quero, ainda tem tanta coisa que me falta, quando a gente para, medita, e aí depois a gente olha ao nosso redor, a gente percebe que tudo, absolutamente tudo que a gente tem é muito mais do que a gente merece. Muito mais. Então, a Bíblia nos mostra isso. Nos mostra a nossa natureza, a natureza desse Deus maravilhoso que nos aceitou por intermédio de Cristo, e a gente encontra motivos para louvá-lo, independente das circunstâncias. Obrigada, amiga. Muito bom. Muito bom mesmo. Para mim foi muito bom ter ouvido, viu? E às vezes a gente acha que por sermos cristãos, eu não sei quantos anos vocês têm de cristianismo. Eu vou fazer 12 anos esse ano. Em abril, tá chegando. E às vezes algumas histórias, algumas lições que são básicas, elas se tornam tão básicas pra gente que a gente acaba negligenciando.
Então, eu vou falar por mim que eu tô com dificuldade de parar um tempo, sentar e ler. Eu tenho ouvido os áudios, a Bíblia em áudio, mas não é a mesma coisa, né? Do que você parar, sentar e ler e permitir que o Espírito Santo, como você falou, né? Que a Debs falou também, que o Espírito Santo vá lhe explicando, né? E é tão bom, porque às vezes você chega de um jeito para sua devocional e você sai dela totalmente renovado, né? Porque Deus ele vai falando com você ali através daquelas palavras. E hoje eu li o Salmo 119. Amanhã o mesmo Salmo vai falar outra coisa. E então é bom assim a gente lembrar, cara, ler a Bíblia é fundamental, né? O que Jesus, e tipo assim, o privilégio que a gente tem, né, de poder ler. Tô aqui pensando e falando para mim mesmo, né? Dá vontade de sair do meu corpo e dar uns tapinha na cara. Mas, caramba, Jesus morreu, né? Morreu, doeu, sofreu para que a gente tivesse uma vida que fosse uma vida que buscasse a Deus, né? Eu gosto muito da Bíblia quando ela fala assim: Jesus saiu tipo de madrugada, foi para um lugar deserto orar. Aí eu falo: ai, Deus, queria tanto fazer isso, mas é meio difícil aqui. Mas sabe, Jesus ele buscava se encher, né? Então eu acho que é super válido a gente falar sobre isso, lembrar tantas coisas, né, que você falou dos aplicativos e nossa, meu, nós que somos que temos a língua portuguesa, né? A gente é muito privilegiado, né? E a gente tem que aproveitar mesmo, se encher. Foi muito bom, amiga. Obrigada por compartilhar. Isso aí. Meu Deus. Cara, eu sempre acho muito interessante o Salmo 119, porque ele é o maior, né, como você trouxe de curiosidade, o maior de todos fala sobre a palavra de Deus, em todos os seus versículos. Tipo assim, só um pouquinho da importância do que é a palavra de Deus. E, cara, Deus falou muito comigo esses dias, faz um tempinho, umas 2, 3 semanas, a respeito de devocional. Eu tava em um, e eu entendi muito forte ele falando comigo, cara, a respeito de rotina, sabe? Ele começou a me fazer lembrar de algumas coisas e muito voltado dessa parte da rotina, porque muitas vezes a gente pensa em situações, tipo assim, passa, né, em situações que são particulares e que a gente meio que consegue, de certa forma, nós somos cristãos, né, a gente consegue, de certa forma, se aproximar mais de Deus, porque é uma situação difícil que a gente sabe para onde correr. Mas e nas situações, nos dias que são os mais comuns, que são a maioria, que é aquele dia rotina, aquele dia que você vai talvez viver as mesmas coisas nos mesmos horários. Falar muito comigo a respeito de, cara, como você consegue manter tipo essa chama acesa, sabe? Num, sei lá, numa terça-feira, num dia assim, totalmente igual. Como é que você continua com fome, sabe, por sentar e mais uma vez, vamos lá, ler, fazer a meditação, e aí na quarta você acorda e no mesmo horário, tá, vamos lá ver. E muitas vezes, cara, muitas pessoas se esfriam nisso. De tipo, cara, não tá acontecendo nada. Não tá caindo fogo do céu aqui na minha frente, eu não tô vendo um anjo. Ou, sei lá, não teve uma drástica mudança. Exato, exato. Não teve uma drástica mudança na minha vida depois que eu fiz um devocional. Então, tipo, como que eu mantenho para me fazer pensar nisso? E realmente, nisso eu comecei a entender a importância de gente manter mesmo naqueles dias que talvez a gente nem queira. Cara, quantos dias ultimamente foi rotineiro para mim? Porque eu tenho ficado só em casa. Eu não trabalho. Então, tipo assim, literalmente,
às vezes eu preciso buscar coisa para fazer. Eu tenho meu sobrinho aqui durante a semana, me ocupo bastante ajudando ele e tal, mas muitas vezes eu fico sem meio que saber o que fazer. E muitos dias tem sido assim. E, cara, muitas vezes eu acordo desanimado nessa parte de que eu faço meu devocional de manhã. Então, tipo, muitas vezes eu acordo meio que desanimado em, caraca, mais um dia. E que talvez nada vai acontecer de diferente. E aí foi nessa época que Deus começou a falar comigo a respeito desse sentido e da importância. E aí, anteontem, eu estava vendo um podcast do Jesus Pop, ele tem feito bastante, aí ele fez um com o Brunão, do Morada, e aí eles estavam falando justamente isso, no sentido daquela parábola das 10 virgens e tal, as 5 que manteram as suas, é, as suas lamparinas cheias, né, com óleo, e elas só foram capazes de fazer isso porque elas, quando as outras que não tinham foram pedir para elas, elas falaram, não, esse é meu, esse é aquilo que eu guardo, isso é aquilo que eu juntei durante todo esse tempo. E agora que é hora de eu demonstrar isso ao meu Deus, ao meu rei, eu não posso te entregar, porque isso veio do meu secreto, do meu íntimo. E aí, cara, aquilo me despertou totalmente. Falei, cara, é isso. Às vezes vai ser rotineiro, às vezes vai ser desanimador, talvez até, porque a gente é muito guiado por emoções, mas, cara, entenda o peso eterno que tem. Quando eu comecei a entender isso há umas semanas atrás, eu despertou assim, e até me levou a fazer devocional diferente, uns momentos mais únicos assim, e que tem sido muito satisfatório. E às vezes tem sido normal, na maioria das vezes tem sido normal assim, tem sido iguais, não iguais, mas entende o que eu tô querendo dizer? Tipo, parecidos, né? Num mesmo horário, de uma mesma maneira. E toda vez eu consigo, todo o resto do meu dia consegue ser bem melhor, de acordo com o que está acontecendo. A minha câmera tá em tudo, tô vendo. Amigo, perdão. Ele caiu? O que aconteceu? Não, é porque ele apareceu de cuequinha. Desculpa, amiga, eu tava super aqui, ó, ouvindo. Super me identificando. Aparece, que agora não vai aparecer a cuequinha. Dá um oi pra galera. Deixa eu tirar aqui o... Tudo bem? Pronto. Oi. Você é mais louca. Bom, fala. Três, fala, bonitinho, todo. Vem, amor. Eu tô... Peraí, eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Toma, põe o fone. Fala sem aparecer. Pronto, tá com vergonha? Ui! Meu nariz. Não, minha boca. Coloca o fone, coloca. Gente, ainda bem que eu sou tia, viu? Eu não sou mãe. Brincadeira, eu quero ser muito mãe, mas... Fala agora pra eles. Fala pra eles. Eles estão vendo. Porque Deus ama o mundo tanto que deu seu Filho por unigênito para que aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Opa. Muito bem. Mas é isso, cara. É isso. Já foi conclusão mesmo. Termina com esse versículo. A cada Viluca. Ô, Davi, a sua fala me lembrou muito, tipo, completamente, na verdade, um primeiro livro que eu li esse ano, que se chama Liturgia do Ordinário. Foi um livro, inclusive, que o próprio... Ai, não tô vendo ninguém mais. A internet tá uma benção.
que o próprio Douglas do Jesus Cop indicou, né? Aí fiquei muito interessada, comprei. Tipo, muito bom. E uma das coisas que ela falava era sobre isso, né? Que o livro todo gira em torno de como viver o evangelho nos dias normais, nos dias ordinários, que não tá acontecendo nada de grande. Ela foi, é a Tish Warren que escreveu esse livro, ela passou um tempo servindo, acho que, se eu não me engano, num campo de refugiados. Ela não fala muito bem dessa parte, mas, aliás, ela não conta esse período da vida dela, né? Mas ela passou, assim, um tempo tendo experiências assim, avassaladoras com Deus, né? Tipo, algo bem sentimental e tudo mais. E depois voltou para a vida dela normal, casou, teve filhos, tinha uma rotina ali pré-estabelecida. E aí ela começou tipo, a entrar em crise, sabe? Fala, meu, cadê? Cadê tudo aquilo? E tudo aquilo que eu vivi? Deus, o Senhor me esqueceu e tudo mais. Mas era só porque ela não estava sentindo isso tudo. E aí ela começou a buscar mesmo perceber, né, Deus no dia a dia. E uma das coisas que ela fala em relação especificamente à devocional, ela, assim como o João faz, né, com comparar, aliás, Paulo dá o leitinho ou o alimento sólido, ela também compara essa questão da devocional em relação aos alimentos, né, a comida. Então ela cita, tipo assim, tem dias que você faz o devocional, que você tem ali seu tempo de leitura, e, tipo, pra mim, né, que gosto de macarrão, é como se estivesse comendo um pratão de macarrão, assim, tipo, delicioso, com muito queijo ralado, muito molho. E aí aquilo, tipo, me enche, me deixa feliz. Mas tem outros dias que, tipo assim, ainda tá ali, né? Ainda vai estar me alimentando, mas vai ser mais, sei lá, um arroz e feijão com bisteca, com linguiça, né? Uma bisteca, assim, um negócio meio xoxo, um feijão que não é fresquinho, mas vai estar me alimentando, vai estar me suprindo do mesmo jeito. Não precisa ser sempre, tipo, um super macarrão maravilhoso. Então, é uma comparação que ela fez, assim, que eu sempre penso. E nem por isso, ela falou assim, e nem por isso você vai deixar de se alimentar. Não é porque não é aquela sua comida favorita que você vai deixar de comer. Claro que não. Você precisa daquilo ainda, né? Então ele falou, é a mesma relação com a palavra de Deus, né? Ainda que não pareça estar fazendo tipo uma super nutrição ali, algo visível, tá nutrindo, tá mudando, entendeu? E isso me lembrou muito o que você falou, né? A situação que você tá passando. Esse é um livro muito legal. Ela volta mais pra vida de mulher, assim, mas é muito bom. É isso. E eu pensei agora, tipo assim, a gente, por exemplo, no livro, a gente tem Êxodo, que, caraca, é um mar vermelho abrindo, tal, Moisés, a galera saindo, mó guerra e tal. A gente vai pro próximo livro, é um monte de genealogia. É um monte de coisa que a gente fala, tá bom. E aí? E como que a gente mantém? Mas é sobre isso, sobre isso. São dias e dias, e o importante é que a gente está construindo algo eterno. E a constância também. Gente, eu particularmente devia falar, se vai falar, eu não vou te interromper. Pode falar. Não, pode falar, Isaac. Eu ia comentar, a minha sobremesa preferida é Salmos e Provérbios. Doce também, e muito doce também, que eu sei. Não é só salve e provérbio, não. Mas enfim, tô de olho, tô de olho. Então, para mim, gente, eu, sinceramente, vocês falando, né, esse assunto todo, já foi um negócio muito confrontante para mim, sabe? Entre a realidade espiritual que a gente espera e aquilo que a gente de fato vive. Porque, pelo menos no começo, assim, né, da minha fé, eu cheguei e eu lia as coisas na Bíblia, eu falava, meu, eu vou ser um super saiyajin, sabe? Eu vou ser o cara, eu vou, sabe, soltar poder pelas mãos, eu vou ver anjos e demônios, eu vou, à medida que eu vou conhecendo a Deus, eu vou voar e... Sério, eu era meio pancada, assim, mas eu Constantino, por aí. Porque, pô, se a Bíblia fala que nós precisamos usar a armadura da fé, não, a Bíblia é espada, é literal, né? A fé é escudo. Então, o capacete da salvação é para a guerra, né? Vamos lá. E aí eu fui, passou um ano ou dois, eu lembro até do meu batismo, né? Que eu sempre comento, que eu achava que eu ia mergulhar na água e voltar, tipo, olhos de fogo, assim, sabe?
Mas aí eu mergulhei, voltei, aí tava normalzão assim, eu falei, pô, tá com defeito, vou mergulhar de novo. Acho que, sabe, é uma vida normal, né? Assim, pelo menos aparentemente, é uma vida comum. E durante, né, foi passando o tempo e eu fui percebendo isso, né? Eu tinha muito uma visão revolucionista, sim, que eu tinha que transformar completamente, Davi se identificando aí, que eu tinha que mudar completamente o mundo, que eu tinha que transformar completamente, que a partir das minhas mãos ia abrir sei lá, um novo momento na história, e que eu ia pregar em cruzadas e tudo. Tudo bem que eu só tenho 22 anos, né? Ainda sou um bebê. Mas fui entendendo que eu não tenho que necessariamente fazer grandes coisas aos meus olhos. Porque as grandes coisas é simplesmente fazer o que Deus quer que eu faça. Então, não aconteceu com vocês? Comigo da piscina se abriu com uma. Então você não batizou, né? Porque você mergulhou e a água abriu. Poxa, vai ter que batizar de novo. Quando a gente for batizar o pessoal, eu vou te batizar também, Andressa. Caramba, eu não sabia dessa, hein? Achava que você já era batizado. Vou jogar aguinha na tua cara quando eu te ver. Em nome do Pai. Ó, o Davi batizou já. Tá Ninguém desligado. viu, ninguém viu. Bom. Eita, bexiga. 3 vezes? Tá, daqui a pouco você conta. Deixa eu terminar. Então, e aí foi caminhando, caminhando, eu percebi, né, por meio das escrituras, né, que é como Deus fala com a gente, uma das principais formas, né, que Deus fala com a gente, que a gente faz parte de um corpo, né? Quando a gente vem para Cristo, o Senhor nos transforma, a gente passa a fazer parte de uma realidade que é maior que nós, né? Maior do que aquilo que a gente pensa, considera, valoriza. E o Senhor nos educa, né? Entendendo que a gente tem uma função bem definida, né? Que Ele tem coisas específicas para nós. E puxando para essa parte da Bíblia, né? Eu estava lendo barra ouvindo o audiobook que eu joguei lá no grupo do John Piper, e tem uma parte que ele estava falando assim, e abrindo parênteses, John Piper sabe muito de Bíblia, né? Ele é um cara que sabe muito. Só que ele falou assim, quando me questionam sobre o que é a palavra de Deus, o que é a Bíblia, eu não respondo com argumentos grandiosos, históricos, né, teológicos sobre como é a Bíblia, a validade do que de fato está escrito. Eu simplesmente digo, é a palavra de Deus. Ah, mas como você sabe? Você tem certeza que o texto não foi adulterado e não foi transformado e você não está vivendo uma mentira e existe uma conspiração por trás disso? Eu sei disso. O Espírito Santo me convenceu. Aí ele fala, sabe como que eu consigo comprovar isso? Ah, sabe quando a gente compra mel? Pelo menos a cultura do brasileiro não é tão forte com mel assim, né? Mas lá eles usam mais. Mas enfim, ele fala, quando a gente compra mel, a gente olha na embalagem, tá escrito o quê? Mel. A gente come e acredita que é mel. A gente não pergunta quem foi a abelha, a gente não vai atrás sobre a safra, não sei como é que chama mel, mas a gente não vai atrás sobre os componentes químicos que estão por trás. Nos foi dito, a gente experimentou aquilo e percebeu e comprovou que aquilo de fato é mel. Eu achei fantástico. Eu falei, meu Deus, esse cara é muito Deus. É muito bom. Porque eu tô num momento da minha vida que eu tô estudando algumas coisas mais profundas, assim, né, teologicamente falando. Isso é importante, estudar a palavra de Deus é fundamental, é bíblico. Paulo orientou a Timóteo, né, lá em 2 Timóteo, falando que ele tinha que manejar bem a palavra da verdade. Então a gente vê que, né, e as epístolas estão aí para ensinar a gente, o ensinamento é para a gente cumprir, mas simplesmente estudar, simplesmente aprender o que está escrito e não comprovar, não de fato experimentar esse mel, essa palavra de Deus, essa vida, de nada vale. Então, o que Deus tem para a gente por meio das Escrituras, que alcança tanto a pessoa que sabe muito quanto a pessoa que sabe pouco, a pessoa da cultura A, B, C, o que Deus tem para a nossa vida? Que a gente pratique, né? Que a gente coloque em prática aquilo que Ele tem para nós. Então, em momento algum, Aninha, acho que uma palavra como essa é rasa demais para o cristão já sabe. Não, de forma alguma. Eu creio que todo mundo aqui recebeu hoje mais de Deus,
né? Que quem está praticando vai praticar mais, quem não está praticando vai colocar em prática, e o Espírito Santo sempre tem uma verdade para nos revelar, né? Que nem sempre é de acordo com o que a gente está imaginando, porque a gente imagina uma questão espirituosa, não falei, fogo pela mão, fogo nos olhos, fogo em todo lugar, e às vezes esquece, né, que o Evangelho de Cristo é simples. Eu me identifico muito, não sei se vocês vão achar isso muito errado, mas eu gosto de falar o que eu estou pensando. O pessoal, lá na época de Jesus, né, eles viram Jesus, os que conviveram com Cristo, e falaram, meu, isso aí não é Cristo, não. Esse Jesus, o carpinteiro, filho de José e Maria, esse cara simples, simplão, não tem como, não. E aí muitas vezes a gente fala isso, né? Não, esse evangelho é simples. Eu não vou soltar fogo pela mão, não. Como assim? Eu não vou voar, não vou, né? Como assim? Então, a gente esquece que a base, né? O fundamental é isso aí que o Davi falou, é a rotina, né? Que a Aninha falou, é o princípio básico, elementar da fé. É o que a gente sabe, mas não faz, né? Então, esses dias o senhor falou comigo a mesma coisa, cara, no negócio de devocional que você estava falando comigo esses dias. Eu parei para pensar, falei, meu, de todas as vezes que eu sentei para ver alguma coisa em relação à Bíblia, eu estava fazendo estudo bíblico para os outros. Falei, poxa, eu estou vendo estudo para o discipulado, fazendo estudo para ensinar, alguém tem uma dúvida, eu vou lá, faço um textinho, respondo, faço uma teoria disso, daquilo, mas e o devocional? E o momento com Deus? E ali o simples? Será que é básico demais aquilo que Deus tem para mim? Será que a porção que ele tem para mim não é boa? Né? Não, eu já me acostumei com maná, manda cebola, né? Não quero mais. Então, eu acho que esse tipo de palavra, né, para nos trazer para o que a gente realmente tem que fazer, nunca é demais. A gente ouve. Só para fechar, eu bebi café, eu estou meio falante hoje. E eu vi um pastor uma vez que ele comentou assim, acho que foi o Douglas que comentou, do Desescope. Acho que foi ele que falou. Era um pastor que ele, segundo ele, então, se isso é verdade, ele contou, estou só reproduzindo. Ele falou que tinha um pastor que pregava sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Aí o pessoal chegou para ele e falou assim, pô, pastor, não dá para variar a palavra aí, a gente está enjoado já, né? Aí, não, acho que foi o Luciano Subirá que falou. Acho que foi o Luciano, não sei. Estava os dois juntos. Aí o pastor respondeu assim, quando vocês começarem a praticar, eu mudo a palavra. Então, acho que não precisa ser tão extremo assim, né? Mas de fato é verdade, né? A gente precisa comprovar, né? Experimentar esse mel, parar de só saber o rótulo que está escrito atrás e realmente experimentar, né, tudo isso. Observa. Olha o fogo nos olhos, olha o fogo nos olhos. Nossa, gente, eu vou dormir que nem um bebê hoje, porque eu saí do meu cultinho aqui, aí o meu irmão, a gente está estudando Amós, e aí ele concluiu lendo o Salmo 139, que eu amo. E aí eu venho aqui e vai pro Salmo 119. Eu, assim, dois preferidinhos da Bíblia que eu amo. Eu amo a Bíblia toda, mas esses dois são especiais, são a sobremesa. Esse dá gostinho. E é muito lindo, nossa. E aqui eu tava vendo que esse Salmo 119, né? É bem interessante quando a gente fala assim, puxa, né? Eu nem lembro o que eu comi no domingo, né? Acho que foi a Aninha que comentou, né? Da questão de a gente não se lembrar. Tipo, eu posso até não lembrar, mas pro dia seguinte teve tanta influência na minha vida para aquele momento, né? É que nem o alimento. Tipo, eu comi muito hoje. Então, eu posso ficar uma semana sem comer. Não é bem assim, né? Não dá. E a palavra, acho que. Por isso que ela tem que ser algo diário, né? E nesse Salmo 119, talvez o teu intuito inicial, Aninha, era trazer para quem estava no início da caminhada, para quem estava conhecendo a Deus. Mas esse Salmo 119, voz, eu tô... ele tem muito a ver com alguém que já tá na caminhada com Deus, sabe? Parece que alguém que, tipo, porque esse Salmo 119, ele é grande, porque para mim ele parece que tá contando uma história de etapas da vida do salmista, né? Que no momento ele até tá aquela parte que você falou, né? Como o jovem pode conservar sua vida, né?
tá lá no início, né? Aí eu falei assim, só faltou no final ele fala que tava velhinho. Porque ele passa por situações, ele fala assim, ai, Jesus, me ajuda nesses insultos, me ajuda a obedecer, a viver da tua maneira, né? E aí você vê que, tipo, parece uma coisa assim, muito rotineira, né? É uma coisa assim que a gente também passa por isso, né? E aí até uma parte assim, e aí você fala assim, ah, o salmista é o crente perfeito, né? Mas aí aqui ele fala, eu andava errado, né? E agora eu volto a obedecer a tua palavra, né? Então, isso também, a gente passa por momentos da vida que às vezes a gente, vamos dizer assim, ou antes, né, da conversão, ou mesmo já convertidos a Deus, a gente tem momentos assim que a gente fica enfraquecido talvez, e até se afasta de Deus, né? E a palavra de Deus é esse alimento que vivifica, né? E tem aquele, já que é sobre palavra, né? Aí tem aquele versículo lá em Hebreus 4:12, que eu acho que muitos conhecem, que fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntar as medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, né? Então, você vê que a palavra de Deus, né, ela é algo que não é só palavras, não é algo histórico, é algo que tem que ser vivo, né, e eficaz, né, para funcionar. E todo mundo citando essa frase aí do Douglas, de tudo mais, também tem uma. Ouvi esses dias, que ele falou assim, que nós podemos visitar muitos livros, mas nós temos que morar na Bíblia. Eu falei assim, tem que ser o livro de cabeceira da gente mesmo. E que mais. Ah, e tem uma outra frase, antes de vocês falarem do Douglas, eu só lembrei do Douglas quando vocês falaram do Douglas. Então, que fala assim que as escrituras não foram dadas para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas, né? Na Bíblia a gente conhece muito aquela expressão, não é? Reis porque não conheceis as escrituras. E conhecendo as escrituras, colocaria o adendo, né? Conhecendo as escrituras, né? Erreis porque não praticais, né? Sofreis, né? Porque não praticais. E é uma verdade, né? E essa frase aqui, eu não lembro de quem foi, mas é uma verdade. A gente, conforme a gente vai, a gente tem que, eu vejo que nós cristãos temos que buscar o conhecimento, né, da palavra de Deus, né? Porque isso, eu vejo assim que quanto mais buscamos, mais se torna mais firme ainda, né? A nossa confiança naquilo que cremos e também vemos ainda o quão esplêndido e maravilhoso, né? Esse conhecimento e essa verdade, né? Essa verdade, para mim, quanto mais eu leio, mais eu vejo o quanto ela é real, né? O quanto ela é viva, né? E para mim isso é muito interessante porque às vezes a gente cresce ouvindo os mais velhos, né? Quando você ouve os mais velhos é só uma historinha, né? E quando a gente mesmo por nós por conta própria lemos, se torna diferente, né? Então, pra mim, eu amo, vou dormir que nem um bebê, Aninha. Amei. Pode trazer também. as mensagens aí, não é leve não, viu? Pode trazer, tá ótimo. Gente, eu lembrei não, na verdade, quando eu tava no México, teve uma pregação na minha igreja que era de Salmo 119. E, cara, muita gente elogiou e eu tava querendo rever rever não, né? Ver pela primeira vez porque eu não tava aqui. Era 19, E eu acho, amiga. Ou era 119 mesmo? não, eu sei que é Salmos. E fala sobre a devocional. Tipo, é que eu não sei mesmo, não lembro. Eu sei que uma amiga, ela, tipo, falou, nossa, amiga, assiste essa pregação, porque, meu, eu já tava chorando no meio da pregação. E tipo assim, na minha igreja, não tem muito costume de, tipo, ai, a gente não tem muito costume, assim, de, ai, quem sentiu, vem aqui na frente, ou coisas assim. Não tem muito costume. Mas nesse dia, o pastor... É engraçado falar pastor, porque na nossa igreja a gente não chama de pastor, mas tudo bem. O Maurício, ele falou isso, ele falou assim, olha, quem aqui quer ter uma vida com a devocional,
tipo, quer ter uma vida devocional com Deus e tal, levanta e tal. E, tipo, aí a minha amiga ficou bem impactada, assim, ela falou, ai, amiga, você tem que assistir e tal. Aí eu tô procurando aqui para colocar o link aqui para vocês assistirem também. Então, aguenta aí. Não saiam do canal. Vou testar com vocês aqui. Eu acho que é o 19, amiga. Que ele fala sobre a revelação geral e revelação específica. É sobre isso? Tu lembra? Não lembra. Eu não sei nada, amiga. Eu só sei que a Karen viu essa pregação e começou a fazer devocional todo dia. Ela tá um mês seguidinha, toda bonitinha lá, fazendo a devocional dela. E aí ela ficou super, amiga, assiste e tal. E eu fiquei super com vontade de ver. Porque a que eu vi foi a do Maurício também. Mas era só o 19, mas eu só vi a primeira parte. Porque eu tava achando que tava com Covid, aí eu tive que ficar em casa assistir de Santos. Aí depois na outra eu fui pra São Vicente. Então acho que foi. Então acho que você tá certa. Mas ainda tá dentro do tema. Eu já tô chegando já nela. Já compartilho aqui o link. Não, era mais 7, 14 de fevereiro. Acho que era do dia 14 de fevereiro, amiga. Foi, então, eu não vi a do dia 14. Foi no 7, depois de 14. Foi o primeiro dia e o segundo dia que voltou. Mas deixa aí, que depois eu assisto também. Ai, gente, e vamos orar, né? Pra terminar, antes de eu ficar falando um monte de coisa. Vamos. E aí também, quem quiser sair. Nossa, tem gente chegando agora. Oi, boa noite, Natália. Oi, Natália. Seja bem-vinda. Oi, gente. Boa noite. É de TO. Isso. Lembrei. Amiga da Aninha. Trilheira também. Trilheira, super trilheira. Verdade. Eu peguei o seu contato, viu, para falar lá da sua amiga. Pegou? Vou te chamar. Tá bom, me chama. Tá? Esse link é do que mesmo? Da pregação, né? Isso, esse é o link da pregação. Tá lá no Face. Eu acho que todo mundo tem acesso, porque tá dentro de um grupo, mas eu acho que é permitido o acesso. Não sei. Se não der, me dá um toque, Davi, se você quiser assistir, que daí eu vejo que eu tenho a impressão de que teria que liberar o acesso para o grupo. Acho que tem que enviar um link, alguma coisa assim. Mas tenta lá. Se não der, aí fala comigo. Beleza. Andressa, você aproveita então, ora. Natália, infelizmente ou não, mas você chegou no amém. Mas a gente vai bater um papinho aqui. Se você quiser ficar. Tranquilo. Tá bom. Vamos Amiga, orar então, depois gente. eu oro também, tá? Tá, ok. Eu não consegui ouvir o áudio que a Yasmin mandou, mas eu vi que era alguma coisa para orar por ela. Então, você conseguiu ouvir? Alguém ouviu? A gente ouviu, a gente orou por ela no começo. Então tá bom. Então tá ok. Mas aí você ora depois de mim, amiga. Tá bom? Paizinho, muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa mensagem que a Aninha trouxe pra gente, Deus, de realmente dar valor à tua palavra, Pai. Te peço perdão, Deus, por talvez não, por não reconhecer tantas vezes o privilégio que a gente tem de se aprofundar, de conhecer, de estudar, de realmente buscar a cada dia
por mais rotineiros que sejam, como a gente falou aqui, Pai, é a tua palavra, Deus, que a gente entenda essa necessidade, assim como o alimento que a gente colocou como exemplo, de que a gente realmente lembre-se de que a gente precisa, a gente necessita estar se alimentando todos os dias, Pai. Pode ser uma refeição maravilhosa, aqueles textos que a gente gosta, que falam ao nosso coração, como pode ser um texto também, Deus, que o Senhor queira mostrar algo novo, que o Senhor queira mostrar parte da tua história no mundo, Deus, que a gente possa ter os olhos bons para tudo que a gente vai estar lendo, Pai. E não só ficar na parte intelectual, Deus, mas que a gente consiga pôr na prática, Pai. O Senhor fala na tua palavra que aquele que pratica o que ouve é como o homem que construiu na rocha, Deus. E nós queremos ser pessoas que constroem as casas nas rochas, na rocha que é o Senhor. Né? Então nos ajude a praticar, Pai. Às vezes a gente esbarra com a nossa natureza humana, com o pecado e tantas outras coisas, Senhor, que nos afastam e que nos atrapalham. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, que o Senhor nos ajude, Pai, a viver uma vida digna diante de Ti, não por nós, não porque somos merecedores ou porque somos fortes o suficiente, mas porque o Senhor já comprou, o Senhor já pagou o preço para que a gente tivesse essa vida, Pai. Então, nos ajude a cada dia te buscar, através da palavra, através dos estudos, e se aprofundando mesmo, Paizinho. E te agradeço, Pai, por esse grupo, te agradeço por tantas pessoas que têm edificado a minha vida, e peço em especial que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, Deus, suas casas, com saúde, com proteção nesses dias, Pai. E te peço, meu Deus, para que aqueles que dentro das nossas casas ainda não conhecem o Senhor, ou que estão afastados, que um dia chegaram aos teus pés, mas que hoje estão longe de ti, Pai, que voltem, que retornem, que estejam aos teus pés novamente, que nós possamos ser as pontes, né, entre eles e o Senhor, e depois deixar que eles caminhem somente assim, buscando diretamente no Senhor. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu também me uno em oração, Pai, te agradecendo, Deus, agradecendo mesmo pela tua graça, Senhor, pela tua bondade, pela graça que o Senhor nos dá em deixar realmente uma palavra, Deus, de se revelar a nós através das Escrituras, Senhor. Obrigada porque um dia pessoas puderam traduzir isso para o português, obrigada porque a gente tem uma série de versões aí disponíveis, aplicativos, Senhor, ferramentas que realmente têm por objetivo nos ajudar a compreender ainda mais a tua palavra, Deus. Mas nós te pedimos pela ação do teu Santo Espírito, Pai, porque ele sim pode fazer muito pelas nossas vidas e realmente nos aproximar de ti, Deus. Mas eu te agradeço pelo teu direcionamento, por cada detalhe, Deus, que o Senhor revela a nós, pelo modo como o Senhor se mostra como a tua palavra deve ser aplicada, Senhor, nas nossas vidas. E te agradeço também por esse grupo, Senhor, por essas pessoas, pela unicidade que teu Santo Espírito tem promovido aqui. Realmente é algo sobrenatural, Senhor, porque o Senhor nos une, nos demonstra dificuldades, podemos compartilhar, podemos edificar a vida uns dos outros, Senhor. Isso é maravilhoso, isso é um privilégio que realmente muitos não podem ter, Senhor. Então, e sabemos que não somos merecedores, por isso te agradecemos muito, Deus, muito mesmo. Obrigada por todo esse mês, por todo o tempo que foi gasto, Deus, em oração, pedindo realmente pelo teu direcionamento, Senhor. Obrigada pelas respostas que o Senhor deu. Obrigada por cada um que se propôs a meditar na tua palavra e ter essa coragem de vir aqui, de falar alguma coisa, Deus, e de poder realmente edificar a vida uns dos outros. Nos ajuda, Pai, nos ajuda não só entre nós aqui, cristãos, que realmente estamos te buscando, Senhor, mas pedimos por aqueles que ainda estão no processo para que a gente seja claro
e o teu Santo Espírito possa fazer todo esse trabalho de convencimento. Nos ajuda naquilo que nos cabe, Pai, para que nós sejamos fiéis, Deus, a isso. Te agradecemos pela tua graça e pelo teu amor que é demonstrado por nós todos os dias, e em especial todas as sextas-feiras, das 10h30 até muitas horas depois. Mas, Deus, nós te agradecemos pela tua graça e pelo teu amor, em nome do teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém. Amém.